aí, galerinha do 7º ano, dessa vez saiu o nosso vídeo, viu? E pelo visto vai sair mais outros, tá? Que eu finalmente me ajustei nesse aspecto, peço desculpa ao transtorno, tá bom? Pessoalzinho, já pode abrir aí na página 143, retomando o assunto, nós estávamos falando das invasões bárbaras germânicas da real da Europa, tá? Isso acabou tendo, em consequência, a queda do Império Romano. A partir desse momento começou a se organizar uma sociedade europeia ruralizada, voltada para o campo, para o interior, uma vez que eles estavam com muito medo dos ataques que eles estavam recebendo em alto mar, tá? Em especial, havia um grande interesse ali, tanto dos vikings, né, em espaço nesses locais da Europa, em especial aí da França, né, Alemanha, quanto dos mouros islâmicos, que são outra civilização que está surgindo aí. O que é islâmico? Vocês vão saber na próxima aula, que é objeto de estudo nosso, o Islã, tá bom? Por enquanto a gente vai ver como que se consolidou o Império Cristão, aí, o primeiro Império Cristão da história, tá? Lembrando que os romanos eram pagãos, né? Então eles adoravam vários deuses, eles eram politeístas. O primeiro império a ser considerado cristão da história foi o Império do Carlos Magno, conhecido por Império Carolíngio, tá? Gente, outra coisa. Existem muitas controvérsias sobre o primeiro império monoteísta, porque alguns dizem que os Zaratustras, né, que era uma religiosidade que fazia parte da Macedônia, da antiga Macedônia, ela era uma espécie de monoteísta. Monoteísmo também tinha um profeta único aí, né, que se sobrepunha sobre os outros deuses. Mas a gente não tem muita certeza até hoje. A única certeza que a gente tem de fato é que o cristianismo foi o primeiro império a se estabelecer na Europa, né, como um império monoteísta de um deus só, que unifica todas as personalidades dos outros deuses e passa a ser um deus do bem, né, benevolente, enquanto os outros deuses eram considerados deuses inimigos desse deus único, né? A partir daí começa uma treta religiosa muito grande. Nessa época a religião era a identidade de um povo. Logo, quando você falava a sua religiosidade, você automaticamente falava de onde você era, qual eram as pessoas que eram parecidas com você, né? Então, aqui a gente tem uma iluminura da coroação do Carlos Magno, tá? Iluminuras são essas gravuras medievais. Elas são esquisitas, galera, mas elas são muito interessantes. Alguns dizem que esse jeito de desenhar deles que parecia disforme, porque eles não sabiam fazer formas, são profundas, né? Eles diziam que era de propósito, na real, porque era algo popular, algo que chamava atenção. Isso vai ser altamente investido na Idade Média, uma vez que a imensa maioria da população não sabe ler, como aquele último artigo que a gente leu, né, de historiador que estava preocupado aí em registrar o momento histórico das invasões germânicas, né? A maioria da população não sabia escrever e, por consequência, não sabia ler. Então, fazer artes que basicamente, literalmente desenhavam momentos históricos, explicavam esses momentos históricos, era fundamental para a educação desse povo nessa época que não tinha escola, tá, galera? Que não tinha um sistema de alfabetização aí, tá? Então vai ter muito investimento em arte, né, galera? Como vocês podem ver. Aqui a gente vê o Carlos Magno, ele tomando as terras aí do que seria o Império Carolíngio, tá? Nas suas investidas, nesse caso. Como vocês podem ver, o Carlos Magno não foi nem um pouco pacífico, né, na sua tomada de terras. Houve grandes guerras, tá, galera? Para conquistar territórios. A partir daí, então, o Carlos Magno ele vai fazer uma espécie de elite. O que seria essa elite? Pessoas que teriam poder político e econômico diferenciado em comparação ao resto da população. Seriam pessoas que tinham poderes maiores do que o resto da população. E por que eles tinham poderes maiores? Porque eles tinham terra. Nessa época na Europa, ter terra era sinônimo de riqueza. Porque só de você ter a terra em si, já seria o suficiente para você poder explorar as pessoas que não tinham essa terra, tá? E como que vai ser esse sistema? Como lá no Império Romano os escravos estavam se rebelando porque não suportavam mais aquela condição de escravizado, para essa passagem do que a gente chama de Idade Média, né, que começa no ano de 300 depois de Cristo, ou 400, né, depende da leitura, da historiografia, eles vão emancipar esses ex-escravos. Então eles não são mais escravos, agora eles serão servos. O que seriam esses servos? Pessoas que vão nas terras dos nobres oferecer serviços em troca de um pequeno pedaço de terra
que eles chamavam de corveia, e também em troca de fidelidade, caso ele precisasse de ajuda desse senhor, caso ele precisasse de uma renda, né? E qual era o trato deles? Eles chegavam, sentavam e falavam, olha, você vai me servir por 5 dias aí da semana, os outros 2 dias você reserva para seu pedacinho de terra, né? Isso, em comparação a ser escravizado, era muito melhor. Porque o escravizado não podia nem falar com os senhores deles. Vocês têm noção que o escravizado na Roma Antiga era proibido de falar com pessoas livres só em ocasiões que realmente fosse necessário? Tenso, né, gente? Então, assim, né? Nesse caso, eles vão ter essa liberdade de dialogar. O servo agora vai ter um pedacinho de terra, né? Ele vai trabalhar ainda pro senhor. Ele ainda não é uma pessoa livre, né? Porque ele serve aquele senhor e ele não pode sair servindo outros feudos. Ele tem uma relação de fidelidade. Lembra um pouquinho aí da questão dos germânicos, né? Lembra que os germânicos trabalhavam com a ideia de fidelidade da tribo deles? Faço um favor pra você, você faz um favor pra mim. E assim a gente segue aí, né? Agora vai ter essa relação de fidelidade entre nobre, que a gente pode chamar de suzerano, e servo, que a gente pode chamar de trabalhador camponês, tá bom? O servo, ele tinha só uma única função obrigatória aí nesse caso, além do trabalho que ele combinou. Ele teria, no caso, galera, que se converter ao catolicismo, porque os reis agora são católicos. Se o Carlos Magno foi coroado pela Igreja Católica, não foi por um acaso. Ele simbolizou o que seria a cultura daquele tempo predominante. Cultura entende-se por costumes, visão de mundo, valores no sentido do que você acha correto, do que você acha incorreto, né? Então, quem que ia dominar os valores dessa população a partir de agora? O catolicismo. Por quê? Porque o catolicismo era atrelado aos reis. Pessoalzinho, dica de ouro da professora de vocês. Toda vez que vocês forem fazer uma análise histórica de uma sociedade, o grupo predominante daquela sociedade, se existir, porque pode ser uma sociedade tribal, né, depende da situação, não tem necessariamente uma pessoa dominante, mas o grupo que domina aquela sociedade, que controla ela, ele vai determinar tudo da sociedade inteira, inclusive até a religião, uma coisa muito íntima. Eu sei que pra gente hoje isso parece coisa de outro mundo, mas é real. Quando você tem força política, quando você tem força econômica, né? Você pode tirar o pão de cada dia da pessoa se ela não fizer o que você quer. Você pode mandar o seu exército pra cima de uma população revoltada, né? Porque você tem a força do Estado. Então, a partir de agora, cada feudo vai ter as suas próprias leis, né? Exceto por essa questão aí da religiosidade católica, que é uma obrigação em todos, né? E cada senhor feudal vai ditar suas regras do seu feudo, que por consequência vão ser as leis dos trabalhadores, né, galera? Quem não se encaixava no sistema feudal ia morar nas vilas. É daí que vem o nome vilão, tá, pessoal? É daí que vem essa terminologia. Por quê? Diziam que as pessoas que moravam nas vilas eram hereges, eram pessoas, assim, extremamente desconfiáveis, né? Havia toda uma magia em cima da questão do vilão, né? Que ele era uma pessoa errada, que alguma coisa de muito errado fez. E muitas vezes não fez nada de errado. Às vezes era um cara, sei lá, judeu, que não se converteu ao catolicismo, então não conseguiu nada em torno aí dos feudos, mas era um ótimo comerciante. Então ficou ali nas vilas mesmo. É dali que vão vir também as primeiras feiras da história, né? Onde os vilões vão oferecer seus produtos, né? Para os trabalhadores, para os camponeses que vão dar uma voltinha ou outra aí pela vila. Tipo a galera de Hogwarts no Harry Potter quando sai pra Hogsmeade, sabe? Tipo isso, basicamente, tá? Aqui a gente tem o Império Carolíngio, dividido nas Franças, né? Que é o primeiro império cristão. Isso é muito importante. Embora a sede da Igreja Católica nessa época era Roma, o primeiro Estado-nação que se manifestou católico foi a França. Tanto que até hoje o catolicismo é muito, assim, ele é muito forte na França, tá, galera? E é legal porque os símbolos nacionais da França aí de catolicismo foram pessoas que fizeram parte da história da França, né? Depois eu vou comentar um pouquinho sobre a Joana d'Arc mais pra frente, mas ela é considerada a santa, padroeira da França, tá, pessoal? Então, aqui, galera, a gente vai ter os reinos divididos, né? É engraçado o reino dos vândalos, porque o nome desse povo era vândalo. Não é porque era um xingamento na época, é o nome desse povo que virou um xingamento, né? Pra vocês verem como o ser humano é preconceituoso, né? É complicado isso, né? As pessoas veem um povo que age diferente e já fica, meu Deus, como essas pessoas conseguem ser assim?
tudo que a gente acha normal, galerinha, é porque a gente tá acostumado. Mas eu garanto pra vocês que os indianos vendo a gente comendo carne de vaca, eles acham bizarro. Eles vão falar, pô, como eles têm coragem de fazer isso? Porque pra eles esse bicho é tão domesticável quanto o cachorro, né? Então eles vão olhar isso com muito estranhamento também. Então assim, é muito louco como o nome de algumas civilizações viram xingamentos, tipo vândalos, mongóis, porque tinha o reino dos mongóis ali perto da Rússia, né? Então era, não é quer dizer que os caras eram tudo atrasado, na mentalidade lenta, mas é porque é um preconceito puro mesmo com aquele tipo de povo, tá, galera? Que tinha uma visão diferenciada aí. Então vão surgir os condatos, os ducatos, os marcas, né, que são os marqueses, são os nobres, são as várias categorias de nobre. Tem nobre que muitas vezes controla outro nobre, né? Então vai ser uma relação de suzerano, que é o nobre poderoso, e vassalo, que é nobre, mas não é tão poderoso quanto aquele suzerano, né, pessoal? E dessa maneira vai se formando a sociedade feudal, uma sociedade ruralizada, voltada para as atividades do campo, priorizando essas atividades. O comércio vai ser entre as vilas, aí no caso, tá? Uma sociedade extremamente católica, porque a partir de agora vai ser uma formação social muito grande. A igreja vai ter esse papel de controlar a população. Então, pessoal, todos os sacramentos da igreja, se você for analisar eles corretamente, vocês vão perceber que tem a ver com controle populacional. Então, por exemplo, batismo tem a ver com saber quantos nascidos tem naquela terra. Casamento, também consigo saber quais famílias se uniram para aquele casamento. Lembrando que nessa época, casamento entre classes sociais era proibido. O servo não podia se casar com um nobre, tá? Nem que ele morresse de paixão pelo nobre. Nessa época, o amor não era valorizado no casamento, mas ter filhos. Era essa a única função do casamento nessa época, tá bom? Era ter filhos, e aí não tinha que ter amor romântico, não. Você não precisava amar a pessoa, era só fazer uma família. Essa era a constituição aí do caso do casamento, tá, galera? E também uma cultura com muito medo da natureza, né? Porque como esse povo foi atacado por povos que viviam no meio da mata, muitas vezes, né? Alguns povos considerados germânicos viviam nas montanhas, né? Tem várias lendas aí em torno dessas questões, mas tem confirmações também. Essa sociedade feudal, galerinha, é uma sociedade que tem muito medo da mata. Tanto pelo ser humano que ele pode encontrar ali, quanto pela natureza. Então, uma coisa muito legal da Idade Média, galerinha, é que os contos feudais, quase todos eles vão focar nessa coisa da mata. Então você pega aí o conto feudal do Chapeuzinho Vermelho, que é um conto francês, se eu não me engano, né? Vou verificar essa informação. Mas onde que ela se perde? Onde que acontece toda a patifaria? Na mata, né? Pega o conto aí da Branca de Neve, que também é um conto francês. Onde que a Branca de Neve vai se lascar e comer aquela maçã envenenada feita pela bruxa? Na mata. Onde que as bruxas se escondem? Na mata. Então foi uma maneira, os contos medievais, de criar medo nas crianças, o que é bem interessante, né? Tipo, você vai pra mata, ô Joãozinho? Você não sabe o que você vai encontrar lá, cara. Deixa eu te contar uma história aqui sobre um ser fantástico que vive ali, né? Então era uma maneira de controlar as crianças para elas não saírem tresloucada pra mata, porque criança é um bicho que parece que ele gosta de fazer, né? Parece que ele gosta de fazer umas groselhas às vezes, né? Eles têm um negocinho assim de gostar. E aí, assim, tipo, criança tá vendo o negócio pegando fogo, quer pôr a mão, né? Quer chegar perto. É uma coisa inacreditável. Então, os contos feudais, eles vão mostrar muito sobre isso, do medo que esse europeu tinha na mata, né? Da natureza, porque ainda assim a natureza era uma coisa hostil pra gente, né? A gente é frágil perto dos outros bichos, mas ao mesmo tempo de educação, e xenofobia, né? Vai se criando essa figura de que toda bruxa, toda mulher que é pagã é terrível, é vingativa, é invejosa. Se você for ver nas características das bruxas, nos contos de fadas, elas sempre têm muita inveja, elas sempre são muito terríveis, tudo que elas fazem é maldoso, né? São sozinhas, solitárias, né? Então, assim, não quer dizer que as bruxas eram assim, tá, galera? Até é engraçado que nos filmes da Disney, por exemplo, muitas vezes a bruxa é retratada como uma mulher feia, né? E na verdade as bruxas eram consideradas muito bonitas, inclusive, né? Então, fica a dica aí que a gente vai começar a Idade Média, galerinha. Vou dar uma atividade pra vocês, tá? Uma atividade bem simples, é um teste. Olha que coisinha a mais, melzinho na chupeta, né? Como diz a galera. E aí, na aula 3, que vai ser um pouco mais longa, a gente fala mais sobre a civilização islâmica, que é o outro lado da moeda da Idade Média,
que é o lado asiático, oriental e africano, né? São as civilizações que vão se estabelecer nesses continentes, beleza? Um beijo, meus queridos, e até a próxima!